eles é o mesmo que se opor aos deuses. O figurante então fala que é melhor o prota fazer o que eles estão mandando, mas é óbvio, o prota se recusa, logo em seguida pisando no chão, liberando uma grande quantidade de energia, fazendo os avatares sumirem. Após isso, o prota pergunta para Jorge se o figurante que ele derrotou é mesmo do Santuário de Gêmeos. Jorge confirma, dizendo que a Catedral Divina de Gêmeos é a que mais possui influência na Coreia do Sul, e que vários de seus membros são figuras importantes e influentes. O prota então pergunta se a Catedral Divina de Gêmeos tem muito dinheiro, e se as roupas que o figurante está usando são de marca. E antes mesmo que Jorge possa dizer alguma coisa, o prota já vai logo tirando as roupas do figurante. É o crime, é nice. Já é noite, Jorge então mostra para o prota onde fica seu apartamento, logo em seguida agradecendo o prota por salvar eles, mas ao invés de ir embora, o prota fala que já está com sono, e pergunta se o Jorge não vai entrar, dando a entender que vai dormir no apartamento de Jorge, já que ele não tem para onde ir. Já no apartamento o prota corta seu cabelo sozinho, e ao ver como ficou, Jorge elogia o corte do prota. Isso faz o prota lembrar que no passado cada fio de cabelo seu era precioso, já que ele perdia muito cabelo até quando ventava. E isso acontecia por conta dos efeitos colaterais de suas habilidades. O prota então nota uma pequena calamidade e esmaga ela com sua mão. Logo aparecem mais, e ele se pergunta o porquê de terem tantas calamidades nesse apartamento. Jorge diz que o prota pode estar exalando uma aura que atrai as calamidades, mas o prota diz que não é ele quem está atraindo elas, e sim outra coisa dentro do apartamento, olhando para uma prateleira cheia de relíquias divinas. Jorge fala que essas relíquias foram dadas pela Santa de Gêmeos, mas o prota quebra todas, dizendo que elas só servem para roubar informações pessoais das pessoas, e isso deixa ele ainda mais irritado com os santos, pois não só roubaram seu dinheiro, como também podem estar vendendo informações pessoais das pessoas. Mas o colega de quarto do Jorge chega, seu nome é Sung Jae. O prota pergunta quem é o garoto, e Sung Jae fala que é o dono desse apartamento, exalando uma forte quantidade de mana. A cena corta para o santuário de Ares, onde Yang Wei acabou de receber a notícia de que seus avatares coreanos sumiram. Ele se pergunta quem deve ter afugentado os avatares, e manda seu subordinado entrar em contato com os outros santos, e perguntar se eles estão envolvidos nisso. Mas seu subordinado fala que ainda não consegue falar com o santo de Sagitário. E Yang Wei diz que Hugo deve estar no Reino Unido nesse momento, mas o figurante fala que assim que Hugo chegou no Reino Unido, ele embarcou em um voo para a Coreia. E Yang Wei lembra que Hugo era a pessoa mais próxima do prota, e por isso ele acha que a ida de Hugo para a Coreia tem algo a ver com os rumores de que Lee Gan retornou. Enfurecido, ele pede mais detalhes, e o figurante fala que no lugar onde os avatares sumiram, foi encontrado um discípulo de Gêmeos inconsciente, e que segundo as informações, ele foi derrotado por um cara bonito. Yang Wei pensa que não pode ser o prota, já que ele tinha o rosto todo acabado. Ele também se lembra que ainda tem mais o problema com a Rainha Aranha, que ele não conseguiu derrotar, e ele sabe que se continuar assim, ele vai acabar perdendo seu posto como santo. Yang Wei então decide ir para a Coreia pessoalmente. Já na Coreia, no hospital afiliado de Gêmeos, onde foi internado o figurante que o prota humilhou, está o avô do figurante Saco de Pancada, com muita raiva, o velho perguntando para o cavaleiro Rank S de Gêmeos, Sung Yeon, quem deixou seu neto nesse estado. Mas Sung fala para o velho não se preocupar, pois ele irá cuidar disso pessoalmente. Corta novamente para o prota que ainda está discutindo com Sung Jae, que está com raiva do prota por ele ter quebrado suas relíquias. Ele até mesmo pergunta para o prota se ele é discípulo de algum santuário, e o prota debocha da cara do moleque dizendo que não precisa dos santuários, já que ele não é um discípulo. Sung Jae pergunta para o prota se ele serve a algum dos 12 deuses, mas o prota fala que serve a nenhum deus, apenas a ele mesmo, e com muita raiva Sung Jae pergunta o nome do prota, e ele responde dizendo que se chama Lee Gan. Essa resposta foi a gota d'água para Sung Jae, que fica furioso achando que o prota é só mais um louco fanático tentando imitar o grande herói Lee Gan. Ao ver a grande quantidade de poder que Sung Jae estava emanando, o prota ativa sua habilidade Olhos de Deus para ver a janela de status de Sung Jae, ficando impressionado pelo incrível potencial do garoto, que já consegue até mesmo fazer invocações de alto nível sendo tão jovem. Mas Jorge interrompe o prota, dizendo para ele fugir, pois Sung Jae é um discípulo de rank A do Santuário de Gêmeos. Mas antes que Sung Jae possa fazer alguma coisa, o prota já aparece atrás dele. E quando percebe já é tarde demais, e acaba se tornando mais uma vítima do peteleco do prota, sendo jogado para longe e ficando inconsciente. Deixando o garoto de lado, o prota encontra um quarto cheio de bonecos seus, e logo aparece Jorge carregando Sung Jae. Ele fala que Sung Jae também é um fanático pelo Lee Gan, mas o prota não gostou desses bonecos feios e então começou a quebra-luz, e Sung Jae fica doido vendo sua coleção sendo toda destruída.
A cena corta para Hugo, que está em uma cafeteria vendo as últimas notícias sobre os filiados de Gêmeos que foram atacados e tiveram suas roupas e pertences roubados, e Hugo já deduz que isso deve sido obra do Prota. Mas logo ele é interrompido por Yang Wei, que está possuindo o corpo de uma funcionária da cafeteria. Ele pergunta para Hugo se ele sabe algo sobre o suposto retorno de Li Gan, mas Hugo se recusa a falar alguma coisa para esse possuidor de corpos pervertido. E antes que Hugo faça algo sobre essa situação, Yang Wei sai do corpo da garota, deixando ela desnorteada sem saber o que havia acontecido. Hugo fica furioso, pois os outros santos sempre fazem coisas desse tipo, sempre tirando vantagens das outras pessoas, e por isso Hugo deve encontrar logo o Prota. Em paralelo, Sung Jae e Jorge estão em um mercado discutindo sobre a identidade do Prota, quando de repente um ladrão passa por eles com uma incrível velocidade. Por conta dessa velocidade, Jorge afirma que o ladrão é um afiliado de Escorpião, e pelo que parece todos os filiados desse santuário são naturalmente mais rápidos em comparação com filiados de outros santuários, mas essa velocidade não é nada para o Prota, que consegue parar o ladrão sem nenhum esforço, e esse feito deixa o Sung-Yeon, que acabou de chegar, impressionado, pois é muito difícil pegar um filiado de Escorpião por conta de sua velocidade. Mas antes que Sung pudesse se apresentar, começa um forte terremoto, e o ladrão aproveita essa distração para fugir. Mas enquanto corria, ele é comido pela aranha-rainha, a mesma que o Yang Wei não conseguiu derrotar. Logo o caos se entala, e em meio a tantas pessoas desesperadas para fugir, um garotinho é alvejado por uma das calamidades. Mas o Prota derrota o monstro. Ele até tenta ajudar o garoto, mas o moleque foge morrendo de medo. Bom, pelo menos ele está a salvo. O Prota se vira e ao ver tantas calamidades em sua frente ele fica animado, dizendo que agora vai se divertir um pouco. A cena corta para Yang Wei, que acabou de receber a notícia de que a Aranha-Rainha apareceu na cidade de Bucheon. Yang Wei fica sem ação, pois ele sabe que seria impossível para ele lutar contra a Aranha-Rainha sozinho. Ele explica que quando as calamidades surgiram, o mundo foi dividido em zonas, sendo essas a Zona Azul, o domínio de um deus, verde é uma zona considerada segura, amarela é uma zona de alerta, laranja uma zona de evacuação, vermelho é uma zona que já foi completamente dominada por calamidades, e finalmente a zona preta, uma zona onde é impossível a sobrevivência do ser humano. Inclusive, o mercado onde a Aranha-Rainha apareceu agora é uma zona vermelha. Sabendo disso, Yang Wei decide enviar seus filiados para destruir o prédio inteiro junto com as pessoas que estão presas lá dentro. Tudo isso para poder esconder o seu fracasso em derrotar a Aranha-Rainha. Voltando para o mercado, Sung-Yeon está tentando prender as calamidades com sua habilidade de gelo, mas acaba falhando. Logo o Prota aparece e começa a jogar latas de refrigerante nas calamidades, mas isso não funciona. Então ele parte para cima, cortando todas as calamidades ao seu redor com muita facilidade. E logo o sistema aparece informando o Prota sobre as calamidades abatidas e também que ele recebeu ingredientes de produção, ingredientes esses que podem ser usados para construir relíquias e habilidades. E sua experiência do Zodíaco também aumentou. Enquanto isso, Sung-Yeon fica observando o Prota. Ele então percebe que foi o Prota que atacou os filiados de Gêmeos, e ele só descobriu porque o Prota está usando as roupas e o distintivo daquele figurante. Sung-Yeon fala que apenas os filiados de Gêmeos podem ter o distintivo, e só agora que o Prota percebe que estava usando esse treco, ele então quebra. E isso deixa Sung-Yeon louco de raiva. Mas antes que o Prota dê uma surra nesse figurante, a Aranha-Rainha chega destruindo tudo em seu caminho. O Prota então avança e dá um belo de soco na rainha, e é claro, todos ficam impressionados pelo Prota ter avançado contra uma calamidade tão forte sem nenhuma relíquia. Imediatamente Sung-Yeon e Sung-Jae recebem uma mensagem por telepatia do Bispo de Gêmeos. Ele avisa que o prédio será destruído, e que Yang Wei está vindo para esse local pessoalmente. O Bispo então manda Sung-Yeon usar uma habilidade de teleporte que ele alugou e sair do prédio junto com Sung-Jae. E mesmo vendo todas aquelas pessoas desesperadas à beira da morte, ele obedece às ordens do bispo com o maior prazer, mas Sung-Jae não concorda com essa decisão, dizendo que não podem deixar essas pessoas para morrer. E Sung-Yeon já vem com aqueles papos de que esse é um sacrifício necessário para manter a devoção dos cidadãos com os deuses e assim terem a sua proteção, e completa dizendo que caso Sung-Jae continue a questionar, ele irá se livrar do garoto. E quando iam se enfrentar, Sung-Yeon acaba sendo esmagado por uma calamidade que o Prota acabou de derrotar. Chegando no local, o Prota é informado do que está acontecendo do lado de fora do prédio, e Sung-Yeon consegue sair debaixo da calamidade e tenta usar o teleporte para fugir, mas antes que consiga, ele é pego pela Aranha-Rainha e logo em seguida é devorado. O Prota então toma a frente, e manda Sung-Jae e Jorge cuidarem dos civis, e diz que ele irá sair depois que acabar com a Aranha-Rainha. Do lado de fora, Yang Wei havia acabado de chegar e estranha o porquê dos seus filiados ainda não terem destruído o mercado. É então que a barreira erguida pelos filiados é destruída por uma enorme quantidade de mana que toma a forma de uma enorme cobra. Após isso, vários civis começaram a sair do prédio, e um dos deles fala que é um homem derrotando as calamidades.
Ouvindo isso, Yang Wei decide entrar no prédio. Lá dentro ele encontra o corpo sem vida da aranha-rainha, e ao seu redor haviam vestígios de uma intensa batalha. Yang Wei então sente a energia de Hugo que acabou de chegar, e Yang Wei já deduz que deve ter sido Hugo quem derrotou a aranha-rainha. Mas logo o Prota aparece atrás de Yang Wei perguntando como ele esteve. A cena corta para Hugo que acabou de encontrar Sung Jae nos revelando que ele é seu filho. Hugo pergunta para o garoto sobre quem derrotou a aranha-rainha, mas Sung Jae se recusa a falar. E Jorge se intromete na conversa perguntando para Sung Jae se Gun vai ficar bem. Hugo fica louco ao ouvir esse nome e começa a fazer um monte de perguntas, mas é interrompido por uma explosão vindo do mercado. Já lá, dentro Yang Wei fica frente a frente com o Prota, mas não consegue reconhecê-lo, e por isso fica mais calmo, achando que o Prota é só um farsante, e todo confiante ele chama o Prota pro X1. E na hora que termina de falar ele já toma um soco no estômago, sendo arremessado no ar, e o Prota aparece atrás do santo dando outro soco nele e o jogando contra o chão. O Prota se aproxima do santo e diz que vai dar uma lição nele e no seu santuário. Depois vai fazer o mesmo com os outros santos, agora pensando na possibilidade desse homem ser mesmo Li Gan. Yang Wei decide usar todo o seu poder nessa luta, e até mesmo invoca o deus de Ares. Logo em seguida ele prende o Prota com correntes e ativa sua habilidade divina chamada Arsenal Real e dispara milhares de espadas na direção do Prota soterrando ele em uma montanha de espadas. Yang Wei fica todo orgulhoso achando que matou o Prota, mas não dá nem tempo de comemorar, pois o Prota destrói a montanha de espada logo em seguida dando um soco bem na cara do santo. E até mesmo o deus de Ares desaparece com medo do Prota. Um tempo depois Hugo aparece e encontra o santo de Ares todo acabado. A cena corta para o Prota chegando no museu do santuário de Ares. Lá dentro ele encontra o que procurava, um de seus artefatos divinos que aparentemente é só um palito de dente. Logo vários guardas chegam no local mandando ele largar o artefato, mas o Prota se recusa e ataca, derrotando os guardas com muita facilidade. Ele então revela que seu palito de dente era na verdade um slime disfarçado. O nome dele é Limo, um artefato divino capaz de criar qualquer coisa, e graças ao Limo o Prota agora pode ter acesso a uma oficina de criação. Ainda não satisfeito o Prota decide pegar os artefatos divinos do Yang Wei. A cena corta e lá está Hugo gritando pelo Prota feito louco. E finalmente ele consegue avistar o Prota, ou quem ele pensava ser o Prota. Irritado o Prota dá uma voadora em Hugo, fazendo o santo perceber quem era o verdadeiro Li Gan. E Hugo fica feliz e até tenta dar um abraço no Prota, mas toma um soco na barriga. E logo o caloroso reencontro desses dois grandes amigos é interrompido pelo deus de Sagitário que aparece pessoalmente. O deus Apolo então fala para Hugo checar se esse homem em sua frente é mesmo Li Gan, e até mesmo começa a mirar uma flecha no Prota. Essa atitude do deus Apolo faz Li Gan ficar tão irritado que ele jura de dar uma surra em Apolo. Mas antes, o Prota resolver tratar de uns assuntos com Hugo. Li então fala tudo o que ele ficou sabendo quando saiu da Torre do Diabo. Ele perdeu sua casa, relíquias e até sua reputação foi destruída, mas por enquanto ele só dará um soco em Hugo, por ser seu melhor amigo. Mas logo chega mais filiados de Ares atrás do Prota. Hugo então pergunta o que Li Gan fez, e ele responde dizendo que apenas pegou algumas coisinhas. Já figurantes ficam com medo de enfrentar o Prota. E por isso eles chamam um dos avatares do santuário de Ares, Pichu, a besta das riquezas. Ao ver esse monstro tenebroso Hugo pede para que o Prota devolva as relíquias que ele roubou, mas Li Gan recusa o pedido, e logo em seguida pede para o Limo criar algo. Limo então cria uma adaga normal. Mas quando o Prota imbui ela com seu poder, ela se torna uma espada enorme. O Prota então ativa os olhos de Deus para ver os pontos fracos de Pichu, logo em seguida ele avança para cima da besta, e acaba sendo esmagado com facilidade. Mas esse ataque não foi o suficiente para pará-lo. Li Gan então arranca a pata de Pichu fora. Irritado, Pichu ativa sua habilidade que lhe permite sugar todas as riquezas da área para dentro de si. Mas o Prota lança um ataque com sua espada, disparando um corte negro feito de energia em Pichu, acertando ele em cheio, também deixando um enorme rostro de destruição. Logo o sistema aparece informando Li Gan que ele pode tomar a besta das riquezas com seu avatar. O Prota então decide fazer isso, logo em seguida tomando Pichu como seu avatar. E isso deixa Hugo impressionado pelo Prota agora ser até mesmo capaz de tomar os avatares de outros santuários. Já Li Gan está feliz, já que a besta das riquezas pode ser seu baú de tesouro. Logo o sistema avisa o Prota que ele pode escolher um novo nome para Pichu, e ele decide chamá-lo de Cofrinho. A cena então corta para mais tarde na casa de Hugo, onde o mesmo está irritado com o Prota por ele estar o chamando de traidor, sendo que ele sempre se preocupou com o Prota. Li Gan então fala que Hugo seguiu em frente, formou uma família, enquanto ele estava preso na torre, e quando ele retorna, Hugo, que se diz seu melhor amigo, nem mesmo o reconheceu.
Deixando esse assunto de lado, Hugo pergunta para o Prota o que aconteceu na torre, ao mesmo tempo que pensa em como vai dar a notícia que Ligan está vivo para seus filhos, já que eles são fanáticos no herói. O Prota então responde